Estava dando muito retorno. Obrigado, Paulo. Irmãos, Deus abençoe você. Hoje é quarta-feira, dia de doutrina, estudo bíblico, ainda no nosso culto online, buscando a palavra, buscando o estudo da palavra. Estamos falando sobre escatologia, uma pequena passada, nada muito profundo, nada muito aprofundado, mas um panorama geral a respeito deste assunto, que é um assunto que tem despertado um interesse muito grande, principalmente em virtude desses tempos que estamos vivendo. Então eu quero orar com vocês, pedir a vocês para a sua família aí, porque nós temos muita coisa para falar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos, nós damos graça por essa oportunidade que mais de uma vez temos de falar do teu amor, da tua palavra, de sermos alcançados e abençoados por ela. Vou levar lá para Senhor, que teu Espírito Santo possa trabalhar graça, sabedoria e entendimento, para que tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que nós estudarmos nesta noite, possa ter uma aplicação, Deus, na nossa vida espiritual, gerando em nós o amor ao Senhor, o temor da tua presença, a certeza, meu Pai, daquilo que está determinado para o tempo futuro. Senhor, em nome de Jesus, alcance a vida do meu irmão, da minha irmã, que agora estão em casa, no trabalho, participando, Senhor, deste culto. Que eles sejam fortalecidos, renovados na sua fé. É o que oramos no nome de Jesus. E para a glória do Senhor te agradecemos. Amém? Se você crê, diga amém. Queridos, hoje nós estamos querendo falar um pouco a respeito do período final da grande tribulação, a batalha do Armagedon, e paralelo a essa batalha, paralelo a isso, nós vamos falar também a respeito da batalha, né, como eu falei aqui, do Armagedon e o estabelecimento do milênio. Brinquei com o pastor Tiago ali, eu falei, bom, a minha intenção é falar sobre isso. Eu não sei se vai dar tempo de falar sobre isso. Queridos, o que nós estamos estudando? Nós estamos dando uma passada a respeito dos momentos finais, aquilo que Deus mostrou para João que iria acontecer. Não é um talvez, são as coisas que devem acontecer, estão determinadas para acontecerem. E quando João ele vai tendo as revelações, nós falamos aqui nas semanas passadas, nós falamos a respeito da manifestação do anticristo, nós falamos a respeito do tribunal de Cristo, falamos a respeito das bodas do Cordeiro. Semana passada falamos um pouco sobre o perfil do anticristo, e hoje nós queremos falar sobre a batalha do Armagedon. Volto a repetir, não seremos profundos, mas traremos informações que eu acredito estarão trazendo esclarecimento a respeito desse assunto ao seu coração. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, no capítulo 16. Eu não falei sobre os selos, falei só sobre os primeiros selos. Nós não falamos sobre as trombetas, mas para falarmos da grande tribulação, para falarmos do Armagedon, eu vou citar, não vou pregar sobre as taças, que são os últimos juízos sobre a terra, mas vou citá-los, porque na verdade, as trombetas e as taças, elas têm uma correlação. As trombetas, elas trazem uma parte de uma destruição, e as taças, o cumprimento disso, com a totalidade dessas destruições. Então, ao falar das taças, nós também estamos falando das trombetas. E para falar de Armagedon, eu preciso falar dessas taças, por quê? Porque são o cumprimento dessas taças, o derramar dessas taças, que vão gerar o fim da grande tribulação. Então vamos ler, Apocalipse capítulo 16. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Então observe você que
João, ele recebe de Deus uma voz, uma revelação, e diz que agora é hora de Deus derramar as suas taças, que ele vai chamar de taças da ira de Deus. Irmãos, nós sabemos que Deus é amor. Nós sabemos que a essência de Deus é o amor. Mas essa mesma Bíblia que fala sobre essa natureza de Deus, um Deus de amor, de misericórdia, longânimo, benigno, a Bíblia diz que esse mesmo Deus trará juízo sobre a terra. Ele mesmo trará a sua ira sobre a terra. E isso se dará mais lá próximo ao final da grande tribulação, para que possa ser estabelecido um milênio. Então, vamos ver essas taças e o que elas trazem. Eu não vou falar sobre elas, eu só preciso chegar no final para dar entrada no Armagedon. Então vamos ler. E foi o primeiro anjo lá e derramou a sua salva sobre a terra. O que acontece quando a primeira taça é derramada da ira de Deus? A Bíblia diz que fez-se uma chaga má e maligna nos homens. Mas que homens? Homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Vocês lembram que nós falamos que na grande tribulação muitas pessoas iam escapar, rejeitar a marca da besta? Aqueles que não subiram para a igreja, alguns conseguiriam escapar, não aceitariam essa marca, ou estariam fugindo, ou resistiriam. A Bíblia diz que quando Deus derramar a sua taça, a taça da sua ira, a primeira taça fala de uma ferida, de uma chaga mortal, que vai ser derramada. Aí não vem do diabo, aí não é pandemia, não é vírus, é de Deus. Quem está derramando é o Senhor. E quando essa chaga mortal, eu falei que eu ia falar, estou falando, né? Quando essa chaga mortal for derramada, a Bíblia diz que os homens que não têm a marca da besta, a Bíblia diz que esses homens vão sofrer. Eles vão sofrer com essa chaga maligna, má, que não tem a marca da besta. Ou os que têm, né? Só sobre os que não têm que vão escapar. O segundo anjo, ele vai derramar a sua taça sobre aonde? Sobre o mar. E o que acontece quando ele derramar a sua taça sobre o mar? A Bíblia diz que o mar vai se tornar em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Sabe o que acontece quando o segundo anjo derramar a sua taça? Toda a vida marinha morre. Toda a vida marinha vai morrer. Pastor, isso é apavorante. Deus vai derramar uma taça, vai vir uma chaga ferida, uma chaga mortal, maligna sobre os homens. Sim, só não vai atingir quem não tem a marca da besta. Mas os que adoram a besta, os que fazem a vontade do diabo, esses serão destruídos. Pastor, mas depois vai cair essa taça sobre o mar e vai morrer toda a vida marinha. Vai morrer toda a vida marinha. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Aí o terceiro anjo vai derramar sua taça onde? Nos rios e nas fontes das águas, e essas fontes vão se tornar em sangue. Olha, irmãos, as pessoas elas vão nas fontes das águas, e ao invés de jorrar água, vai jorrar sangue. Você tem noção do que é você abrir a torneira da sua casa? Sangue. A pessoa vai numa mina tirar água, sangue. Qualquer fonte de água, ao invés de dar uma água, ela vai jorrar sangue. E por que isso? João, ele dá a revelação, Deus deu a ele a revelação. E isso vai acontecer por quê? Porque o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que eras e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramava no sangue dos santos, dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque isto ou disto são merecedores. Eles derramaram tanto sangue ao longo da história, rejeitaram tantos profetas, rejeitaram tanto aqueles que Deus enviou, mataram, derramaram sangue, que Deus vai dar a esses homens a beber sangue. Pastor, isso é terrível. É, meu irmão, isso é terrível mesmo. Nós estamos falando do fim dos tempos. Nós estamos falando de um cenário apocalíptico.
Eu não quero que você tenha medo, eu só quero que você esteja preparado para ir embora, antes disso acontecer. Eu só quero que você esteja preparado para que quando essas coisas acontecerem, você tenha sido alertado, recebido essa palavra e não ficado para viver isso. Por isso que isso precisa ser pregado. Porque às vezes as pessoas vão vivendo uma vida como se lá na frente não tivesse nada para acontecer. Como se lá na frente não tivesse preparado um cenário de dor, de sofrimento, de derrota. Irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. A Bíblia diz que o período da grande tribulação é um período de dor como nunca existiu na face da terra. Nunca houve, nem jamais haverá sofrimento como naqueles dias. Você se lembra como começa o versículo? Deus derramando a sua ira. Deus derramando a sua ira sobre a humanidade, que rejeitou o seu nome, rejeitou o seu filho, que matou o seu filho, que matou profetas, que mataram os santos, que torturaram, que degolaram, que mataram a espada. Então Deus vai dar ao homem sangue para beber. Olha que coisa lamentável, olha que coisa terrível. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E o que acontece quando o anjo derrama a sua taça sobre o sol? Foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Você escuta toda hora que a camada de ozônio está acabando, que a camada de ozônio está acabando. Até esses dias ela melhorou, porque a poluição diminuiu. Até melhorou esse buraco na camada de ozônio, até melhorou. Mas você nem vê os cientistas falando que a Terra vai esquentar, que a Terra vai esquentar, que a Terra vai esquentar, e que a Terra está esquentando, e que a Terra está esquentando, meu irmão. Isso é uma profecia bíblica. A Bíblia diz que os homens vão se queimar com o calor do sol. O calor vai se acentuar tanto nesse tempo. O anjo vai derramar a sua taça sobre o sol. É como se essa barreira que nos protege dos raios solares, que é a chamada camada de ozônio, é como se essa barreira fosse destruída por essa taça, e esse calor do sol ele vai passar direto. A Bíblia diz que os homens vão se queimar, mas quando eles se queimam, ao invés de eles se arrependerem, ao invés de eles olharem para o alto e dizer: Deus nos perdoe, Deus, isso é o teu juízo, Deus, isso foi avisado, Deus tem misericórdia. Não, sabe o que eles fazem? Eles se revoltam e blasfemam contra Deus. Olha o que a Bíblia diz: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. Blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não arrependeram para lhe darem glória. Irmãos, quando essas pragas começam a vir, e elas vão vir numa escala, elas vão vir numa escala muito rápido. Quando essas pragas começam a acontecer, ao invés desses homens se arrependerem, buscarem Deus que tem poder sobre essas pragas, sabe o que eles fazem? A Bíblia diz que eles blasfemam. E por que blasfemam? Porque são homens maus, são filhos de Belial, são homens que uma vida inteira rejeitaram o Evangelho, são homens, como a Bíblia diz, que têm a mente cauterizada. Tem pessoas, irmãos, que ela está vivendo um momento difícil, ela sabe o que é a verdade, ela sabe o que a palavra de Deus fala, mas ao invés de ela se arrepender do pecado, sabe o que ela faz? Ela quer arrumar culpados, e muitas vezes o culpado é Deus. As pessoas, nem debaixo de dor, elas não conseguem se arrepender dos seus erros. A virtude do filho pródigo foi ter caído em si, reconhecido que pecou e voltou para a casa do pai. Sabe como é que o pai estava? De braços abertos para recebê-lo. O nosso problema, irmãos, é que nem debaixo da dor, às vezes a gente consegue reconhecer Deus. Tem pessoas que estão passando por lutas pelo vale da sombra da morte. Tem pessoas que abandonaram a fé. Estou falando de hoje, não estou falando do Apocalipse lá na frente, não. Abandonaram a sua fé, estão passando, estão com vazios no coração, vivendo dias difíceis, mas mesmo assim não conseguem se arrepender da glória a Deus e voltar os seus corações para Deus.
Preferem falar mal da obra de Deus, preferem falar mal de Deus, preferem falar mal da palavra, preferem falar mal dos crentes, dos pastores. São pessoas que têm a mente cauterizada. Esses homens ainda assim blasfemaram contra Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre aonde? O trono da besta. Cheguei onde eu quero. O quinto anjo derramou seu trono, a sua taça sobre o trono da besta. Neste momento, irmãos, a besta já tem o seu trono. Nós já estamos no final da grande tribulação. A besta já se assentou no lugar santo. A besta já está se passando como se fora o próprio Cristo. Fez cessar os sacrifícios, fez cessar a adoração. Levantou uma perseguição aberta, não mais velada, mas aberta sobre os cristãos que não aceitaram a marca da besta. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus até permite o diabo fazer, mas até um ponto. Porque quando Deus decide dar um basta, então, meu irmão, quando Ele age, ninguém pode impedir. Quando Deus entra para agir, quando Deus se levanta para agir, meu irmão, não tem principado, não tem potestade, não tem nada que possa resistir o agir de Deus. A Bíblia diz que esse quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. O reino da besta entra em trevas, e a Bíblia diz que as pessoas, eles vão morder as suas línguas de dor. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, o que eles fazem? Blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou ser mal interpretado, mas eu não estou preocupado com ser bem interpretado, não. Tem gente que vai para o inferno e tem o lugar dele é lá mesmo. Tem gente que vai para o inferno e o lugar dele é lá mesmo, porque nem debaixo de toda dor e sofrimento essas pessoas conseguem se render ao Senhor, pastor. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para Satanás e os demônios. Mas tem pessoas que fazem escolhas tão declaradas pelo diabo, são tão inimigas de Deus, inimigas do Evangelho, inimigas da cruz, que nem debaixo de sofrimento elas reconhecem o senhorio de Deus. Elas mordem as línguas, elas sofrem, elas estão em pânico, em dor e tormento, e ainda assim blasfemam contra o Senhor dos Senhores. Não há outro lugar para essas pessoas estarem. No céu não há lugar para esse tipo de pessoa. Não importa quão pecador nós somos, mas se nos rendermos e nos humilharmos, se confessarmos Jesus como nosso Salvador, se formos a Ele com o coração cansado e abatido, Ele estará pronto para nos dar o alívio e mudar a nossa história. Um coração contrito e quebrantado Ele não pode desprezar, mas o coração Ele lançará fora. Quando a soberba entra na nossa vida, quando a gente deliberadamente rejeita o Senhor, não há outra expectativa senão juízo, morte e sofrimento. Pois a Bíblia diz que esses homens nem assim se arrependeram. Aí vem o sexto anjo. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se. Escute, porque aqui começa o Armagedon. Que volta que eu dei. Aqui começa o Armagedon. A Bíblia diz que o sexto anjo, ele derrama a sua taça sobre um rio chamado Eufrates. Esse rio, ele vem do lado oriental, ele passa pelo norte de Israel. E a Bíblia diz que quando o anjo derramar a taça sobre esse rio vai secar. Mas não é para faltar água, não é para as pessoas morrerem de sede, não é um juízo para trazer sede às populações que dependem daquele rio. Não. O anjo vai derramar a sua taça sobre aquele rio para quê? Para que se prepare o caminho dos reis do Oriente, para que o anticristo, junto com os reis que se aliarem a ele, vierem contra Israel. Escute,
Nós falamos aqui das pragas anteriores. Você percebeu que além deles não converterem, o que eles fizeram? Blasfemaram contra Deus. E agora, eles estão tão atribulados, tão voltados para a ira, que qual vai ser a indicação da besta? Qual vai ser a proposta do anticristo? O problema é Israel. O problema é o Deus de Israel. Então nós vamos marchar contra Israel e vamos destruir Israel. Irmãos, quando o diabo não pode tocar em Deus, ele quer tocar naqueles que são filhos de Deus. É mais ou menos como alguém que não pode vingar de uma pessoa, e ele vai e vinga nos filhos dessa pessoa. A ira de Satanás é contra Deus, mas muitas vezes ele quer tocar nos filhos de Deus, para que isso possa ferir o coração de Deus. Tocar no coração de um filho, tocar na vida de um filho, é como tocar na vida de um pai. Qualquer pai e mãe sabe do que eu estou falando. Faz comigo, mas não faz com meus filhos. E a estratégia de Satanás, a estratégia do anticristo, qual é? Vamos atacar Israel. O rio Eufrates seca. Permissão divina. Você sabia, irmãos, que Deus às vezes até coopera para que os propósitos do anticristo se cumpram? Porque na verdade não é o propósito do anticristo, é a sua palavra que vai cumprir. O rio Eufrates seca. E aí é preparado o caminho dos reis do Oriente. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, o dragão, o diabo, a besta e o falso profeta, os três, vi sair 3 espíritos imundos, da boca da besta, da boca do falso profeta e da boca do dragão, besta e falso profeta. Da boca deles, João viu sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Ele viu 3 ações demoníacas sair. Irmãos, por favor, preste atenção. Ele não viu esses homens abrindo a boca e saindo um negócio de rã, não. Isso é figura de linguagem. O que ele viu foi um comando satânico, um comando demoníaco saindo da boca desses homens. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque se nós não vigiarmos, a Bíblia diz que o nosso órgão mais complexo é a língua. A Bíblia diz que ela é um pequeno órgão que contamina o corpo inteiro. A Bíblia diz que a língua é como uma faísca, é como uma fagulha que incendeia uma floresta. A Bíblia chega a dizer que aquele que refreia a sua língua é varão perfeito. A Bíblia diz que nós temos que pedir a Deus para pôr mordaça na nossa boca, igual coloca na boca dos cavalos, não é isso que o Tiago fala? Nós temos que aprender a dominar a língua, a dominar a boca, porque senão a gente, ao invés de abrir a boca para abençoar, a gente empresta a boca para o diabo. E da nossa boca, ao invés de sair coisas edificantes, abençoadoras, costumam sair comandos demoníacos, ações malignas, malditas e diabólicas. A Bíblia diz que da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, ele viu sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, e esses demônios fazem prodígios. São demônios que operam milagres, são demônios que operam maravilhas. Eu vou contar uma experiência que eu não tenho tempo para isso, porque culto online é corrido. Eu me lembro que quando eu não era convertido, eu estava num processo de sofrimento, de problemas pessoais. Não vou contar testemunho aqui, não é esse o objetivo. E eu fui convidado para participar. Cara, eu vou ter que citar, porque não tem jeito. Eu fui convidado para participar de uma sessão espírita num terreiro. E quem me levou foi um amigo. E eu fui nessa sessão com ele. E quando nós chegamos lá, a entidade não baixava. Eles cantavam um pouco e a entidade não baixava. Depois de um tempo, essa entidade baixou.
E foi feita uma pergunta para essa entidade, por que ele demorou? E ele disse que tinha passado numa reunião de crentes e estava falando em línguas, zombando da fé dos crentes. Eu não era crente, então ele não falou aquilo para mim. Mas ele estava imitando o Espírito Santo numa reunião de crente. Mas nós temos que tomar cuidado, porque eu já vi muita gente falando em línguas que quando põe a mão na cabeça cai endemoniado. O diabo faz prodígios. Nós temos que tomar cuidado, meu irmão. A gente tem que tomar cuidado com o que está aqui e não com o que sai aqui. Porque a gente às vezes vai falar uma coisa, mas não está vivendo. Mas isso é uma outra história. Depois a gente entra nisso aqui. Não estou ofendendo a religião de ninguém. Estou citando um caso que aconteceu. Agora escute. Esses demônios, esses espíritos de demônios que fazem prodígios, aonde que eles vão? Eles saem da boca da besta, da boca do dragão, da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que fazem prodígios. E eles vão aonde? Olha aí. Aos quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Eles vão procurar os presidentes, primeiros ministros, os governantes, os governadores do mundo todo. Para quê? Para os congregar para a batalha. A batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Versículo 16. E eles vão o quê? Congregar num lugar que em hebreu se chama Armagedon, ou Vale de Megido, ou Megido. Há uma planície, há um vale. Esse local é gigante. Eu estive em Israel. Nós fomos a este monte, nós fomos a este lugar. E quando você vê aquele vale gigantesco, a Bíblia diz que ali 200 milhões de soldados marcharão contra Israel. A besta, o falso profeta, o anticristo, Satanás, ele vai persuadir os reis da terra para um ataque final a Israel, para destruir de vez Israel. Na ideia deles, eliminar Israel é eliminar a fé cristã, é eliminar a fé em Deus, o Deus criador de todas as coisas. A revolta deles é eliminar tudo aquilo que se refere a Deus. Por isso, o Eufrates se seca, eles vêm do Oriente, vêm de um lado oriental, seguido pelo norte e pelo Oriente, e avançam um exército gigante. Apocalipse 9, abra aí por favor. Apocalipse 9. Nosso estudo aqui está bem fragmentado, não dá para a gente acompanhar tudo em seguida, então a gente tem que ir e voltar. Apocalipse capítulo 9, por favor. Apocalipse capítulo 9. Amém? Versículo 15, 13. Falando da sexta trombeta, que está lá ligado lá com as taças, lembram? E tocou o anjo a sua sexta trombeta. E ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a sexta trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O mesmo rio, está vendo? É só o cumprimento lá. Aqui é profetizado, lá é cumprido. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Irmãos, eu vou parar aqui um pouquinho. Você que está aí na rede social e olha para mim, vocês que estão aqui, alguns irmãos, olha para mim. Que estão preparados para dia, mês, hora e ano. O que Deus determinou, meu irmão, tem dia, hora, mês e ano para cumprir. Nada vai alterar o que já está determinado. Tudo que Deus falou, Ele vai fazer, e já está marcado. Tudo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Assim como o juízo está determinado, o tempo para essa pandemia acabar, meu irmão, tem dia, hora, mês e ano para Deus começar a mudar a história da sua vida. Tem dia, hora, mês e ano para Deus transformar isso tudo num vale de bênção na nossa vida daqui uns dias, se Deus quiser.
Deus tem o controle de tudo. Então vamos continuar lendo. A fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos, o número dos cavalheiros era de 200 milhões. João não contou, pastor. O senhor acha que João olhou e contou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Passa para cá, 11, 12. Não, ele ouviu o número. Ele não contou, não. Deus disse para ele quantos eram. Ouvi o número deles. A batalha do Armagedon é a grande batalha em que as tropas inimigas estarão marchando em direção a Israel. Sabe qual a chance que Israel tem de sobreviver a um ataque, a uma coalizão mundial de reis, de exércitos, de 200 milhões? Irmãos, acho que não tinha 200 milhões de soldados de homens na terra quando João viu isso. Evidente que não tinha. Isso parecia surreal, parecia ser uma utopia, uma loucura. Mas não, irmãos. Sabe qual a chance que Israel tem de escapar? Nenhuma. Eles vão sitiar Israel. Eles vão pelo Vale de Megido preparar para essa batalha, a batalha do Armagedon, para poder destruir tudo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Zacarias. Zacarias capítulo 14. Para te ajudar, está perto de Mateus. Aí você vai voltar, vai achar Malaquias, depois você vai achar Zacarias. Zacarias capítulo 14. Meu Jesus, segura o meu relógio. Zacarias capítulo 14. Do versículo 12, tá, irmãos? Do capítulo 12 até o capítulo 14 vai falar sobre esse assunto. Mas como eu não vou ler dois capítulos 3 inteiros com você, eu só vou citar alguns textos aqui de Zacarias 14. Amém? Versículo 1 de Zacarias 14. Eis que vem um dia do Senhor. Tem um dia determinado às nações para a peleja contra Jerusalém. Sabe o que é engraçado, pastor Tiago? O inimigo vai vir. Foi os demônios que seduziram os reis, mas o Senhor disse: eu ajuntarei para a peleja. Porque até a nação do diabo o Senhor tem o controle. O diabo não tem poder de fazer nada. Tudo está debaixo da permissão do Senhor. Até nas lutas é a permissão. Quando Jó perdeu casa, perdeu riqueza, perdeu os filhos, as casas dos filhos, quando ele perdeu a riqueza, tudo foi permissão de Deus. Pode ir, Satanás, você só não toca na vida dele. Eu te permito fazer o que eu te permito. O que eu não te permito, você não faz. Meu irmão, até na sua luta, Deus está no controle. Até na nossa prova, Deus está no controle. Até nas nossas dores, nas nossas lágrimas, Deus está no controle. Ele diz: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Israel. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor, voltando aqui um pouquinho, para, stop, please. Eu disse para você que a chance de Israel escapar é zero. São todas as nações contra Israel. São coalizões das nações de todos os cantos da terra para destruir Israel. A chance é zero. Só que a Bíblia diz que nessa batalha Israel não vai lutar, mas quem lutará por Israel é o Senhor. Então diz assim o versículo 3: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que o Monte das Oliveiras será fendido ao meio. Pastor, essa profecia já cumpriu. Irmão, onde é que está escrito na Bíblia que o Monte das Oliveiras se rachou no meio? Onde é que está escrito na Bíblia que houve um terremoto como nunca houve? Talvez os maiores terremotos hoje que nós conheçamos
tenham alcançado 9 alguma coisa na escala vista, que são devastadores. A Bíblia diz que nunca houve um terremoto como naquele dia. O monte de Jerusalém vai fender ao meio. Mas vai fender, esse terremoto não é um abalo sísmico, não são placas tectônicas que descolaram de um continente para o outro que estão lá debaixo do mar, não. É a glória de Deus sendo derramada sobre aquele lugar. É a presença de Cristo pisando sobre os montes das oliveiras. Irmãos, esse monte está intacto até hoje, preservado até hoje, cercado e murado. Cercado e murado. Pois a Bíblia diz que Jesus descerá e ele vai pisar no monte das oliveiras. E quando ele pisar no monte das oliveiras, a Bíblia diz assim: e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugisse no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, agora olha, e todos os santos contigo, ó Senhor. Antes que alguém levante qualquer tipo de pensamento, santos aqui não se refere a ídolos, a pessoas que já morreram e foram santificadas. Santos aqui se refere a todas as pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, que foram salvas. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos que estão aqui. Quando Jesus nos levar para o céu, quando nós formos arrebatados para o céu, passaremos pelo tribunal de Cristo, passaremos pelas bodas do Cordeiro. Aqui embaixo, quando essa batalha estiver travada, sabe o que a Bíblia diz? Nós desceremos com Ele para essa guerra. Nós desceremos com Ele para essa batalha. Como é que é, pastor? Triunfaremos juntos sobre o mal. Nós pisaremos sobre o monte das oliveiras com Ele. A igreja vai voltar. Essa é a batalha do Armagedon, é a vitória da igreja, é a vitória de Cristo sobre a besta, o anticristo e o falso profeta. Eles acharam que iam atacar Israel, que iam destruir Israel, que iam eliminar Israel. Pelo contrário, Apocalipse capítulo 19. Eu dou um tal de falar uma coisa, aí chegou nas lives de arte, chega no final, para vocês. Aí tem que encerrar correndo. Apocalipse 19. Vamos ver aqui a volta de Jesus com a igreja, como é que vai ser. Vamos ver. Quando as nações cercaram Israel, sitiaram Israel para destruir Israel. Irmãos, a Bíblia diz que naquele dia ali, deixa eu falar para os irmãos aqui olhando os olhos dele. A Bíblia diz que o sangue das pessoas vai chegar como na altura do freio dos cavalos, quase 1,5 metro de sangue, de tanta morte que vai ter. É a mão de Deus, é a ira de Deus sobre aqueles que se levantam contra o rei. Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Agora é outro. Lembra do primeiro cavalo branco, que vinha em seguida cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo vermelho, trazendo morte, trazendo escassez, trazendo morte. Lembra? Agora é outro cavalo branco. E vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Opa, esses atributos não é para qualquer um. Julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a sua cabeça haviam muitos diademas. Não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Quando a gente estudou Apocalipse versículo por versículo, eu falei sobre isso. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos. Lembra do outro? O cavalo era preto, quem seguia era cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo, trazendo dor, trazendo fome, trazendo morte, trazendo sofrimento. Pois agora seguem cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma aguda espada para ferir ele, com ele as nações, lá no Armagedon. Ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisar no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde
e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, devido ao número de mortos que vai acontecer nessa batalha do Armagedon. Os mortos que se levantam contra Israel. Para que comais a carne dos reis, dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Desculpe, eu preciso rir. Desculpe, mas eu preciso rir. O diabo cerca os reis, o diabo prepara tudo, ele parte para Israel, ele vai atacar Israel, ele vem pelo vale de Egito, são 200 milhões de homens, está tudo preparado para ele entrar e arrebentar com Israel. De repente, quem ele vê? Ele vê o Senhor vindo num cavalo branco, com um exército montado num cavalo branco, que é a igreja que está vindo com ele, a igreja que um dia já venceu o diabo, que já reinou sobre ele, que já venceu a morte. Aí a Bíblia diz que esse Satanás, a besta, ele pega os reis e diz: vamos atacar. Atacar Deus? Atacar Jesus? E a besta foi presa. Escute. Com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais e que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Aqui foi inaugurado o lago de fogo. Até então o lago de fogo não aparece na Bíblia. A Bíblia diz que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. A besta foi tentar ocupar o lugar de Cristo, e o falso profeta o lugar do Espírito Santo. Pois a Bíblia diz que a besta e o falso profeta que enganava as pessoas com sinais foram lançados no lago de fogo. E os demais, ou seja, os exércitos que estavam ali, foram mortos com a espada que saía da boca e que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então escute, preste atenção. A besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Os homens e o exército que atacava Israel, que estavam no vale de Megiddo, pronto para o bote, pronto para destruir Israel, a Bíblia diz que esses homens, eles foram mortos. Não diz que eles foram para o lago de fogo. Nós precisamos entender isso. O lago de fogo até então recebeu sua besta e o falso profeta. Os que estavam do lado da besta não foram para o lago de fogo. Porque o lago de fogo só é determinado para o homem depois de quê? Do trono branco. Então vão ter que ser julgados, serem condenados, para depois serem lançados no lago de fogo. Deus não manda ninguém para condenação eterna e final, sem que primeiro ela seja julgada e tenha consciência da escolha que fez. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. As pessoas vão sabendo por que estão indo. Jesus não desce do céu, chega lá, pega a cabeça do falso profeta, lança no lago de fogo, pega os que estavam lá junto com eles, mata eles, joga tudo no lago de fogo. Não. Deixa eles morrer, daqui a pouco eles vão para o inferno, daqui a pouco eles vão ressuscitar e vão prestar conta do que fizeram. É o tribunal. É o juízo, perdão, é o tribunal do trono branco. É o juízo do trono branco. Agora olha o que acontece. Nesse capítulo 20, eu vou encerrar, parei, chega. E olha o que acontece, capítulo 20. E vi descer ao céu um anjo que tinha a chave do abismo e com um grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Fechei minha Bíblia. Tinha mais coisa aqui para ler, evidentemente, mas não dá. A besta e o falso profeta, lançados no lago de fogo. Os exércitos, os homens que atacaram Israel, mortos, levados para o inferno. Depois vão ser julgados e depois vão para o lago de fogo. Agora, o que acontece com Satanás? Satanás é amarrado por 1000 anos. Ele não é lançado no lago de fogo. Ainda não. Ele é apenas amarrado. Um anjo desce com uma cadeia, com uma chave na mão. Todo o poder e ação de Satanás são eliminadas. A besta e o falso profeta já não existem mais. Agora Satanás é aprisionado por 1000 anos. Aqui começa o
milênio. Serão 1000 anos na terra, sem a presença do diabo, que ele está amarrado, está preso, sem a presença da besta e do falso profeta, já foram lançados definitivamente no lago de fogo. Então haverá 1000 anos de paz. Pastor, e aí? E aí, quarta-feira eu continuo. Vamos orar. Ué, a hora já foi. Se eu for entrar aqui agora, eu tenho que entrar em batalha de Gog e Magog. Aí eu tenho que entrar em trono branco. Aí eu tenho que entrar em mais uma peleja. Vamos deixar para a semana que vem? Amém? O importante, irmãos, é que o diabo sempre se levanta, mas jamais triunfa sobre o nosso Senhor. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Que nós possamos estar firmes. Lembre-se de uma coisa que eu li aqui. As pragas e juízos já foram derramadas sobre aqueles que têm a marca da besta. Lá na grande tribulação haverá um sinal. A Bíblia manda a gente calcular, porque parte de alguma coisa com 666. Eu estava lendo essa semana sobre um projeto 666, que há uns anos atrás foi rejeitado na comunidade europeia, mas esse projeto está voltando à tona. Estava lendo esses dias algo sobre isso, mas eu não quero entrar nisso. Irmãos, lembre-se, não aceite nada que te afaste de Deus. Não aceite nada que o inimigo te ofereça, ainda que isso te gere prazer, ainda que isso te gere comodidade, tranquilidade. Irmãos, o diabo é mentiroso. Lembra que o falso profeta enganava as pessoas? Ele foi agente de engano. Ele vinha com falsas profecias, enganava as pessoas, fazia sinais, prodígios. Não caia nelas. Fique firme na sua fé. Guarde o seu coração, para que quando isso acontecer, nós possamos estar longe. E se voltarmos, como a Bíblia diz, quando voltarmos, não se, quando voltarmos, seja com o Senhor, para estabelecer o milênio, e nós vamos morar num lugarzinho bacana, chamado Arraial dos Santos. Nós vamos falar sobre Jerusalém que desce do céu, mas isso eu vou deixar para quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem eu encerro esse assunto, tá bom? Deixa eu orar por vocês. Mauro, me dá aqui, por favor. Paulo, mais uma vez eu quero te agradecer, meu querido. Você é fera demais. Glória a Deus. Deus te abençoe sua família, cada dia mais. Renata, pede oração por sua vida e família. Maria Célia, oração em favor da sua vida, seu filho Gabriel, toda a sua casa, sua família. A Pâmela pede oração por seus familiares, Geise, Maria Aparecida, Adriana, Sara, Stephanie. E a André Lucy também pede oração por saúde, por sua família e pela vida do seu esposo, Vitor. Irmãos, olha que bênção, mãe. Oração para o irmão Carlão, família. Oração para a vida da irmã Eliana. Vai fazer uma cirurgia amanhã. Olha, irmãos, nem pedido aqui para Covid, graças a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos, Pai, estas vidas, apresentamos a Ti, Senhor, cada pedido de oração que chega até nós através das redes sociais. Senhor, que vidas e famílias aqui representadas possam ser alcançadas por Tua promessa. Estenda, meu querido Deus, as Tuas mãos de poder, de milagre. Repreenda, Pai, o mal, a doença. Visite, meu Pai, este lar agora, e que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado nessas vidas. Nós entregamos, oramos e abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Oramos também, Pai, oramos pela vida dos nossos irmãos, irmão Carlinho, irmã Valéria, para que o Senhor possa abençoá-los com a Tua presença gloriosa, do Espírito Santo, confortando o coração dos Teus filhos neste momento de dor, pela perda da sua filha. Oramos, Pai, não só pela vida do namorado da Raquel, esqueci o nome dele agora, Leonardo, mas também oramos por sua família, pelos seus pais, que o Senhor possa cuidar também do coração, da mente desse jovem, que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, a paz que ele precisa, a serenidade que ele precisa, para também lidar neste momento difícil. Senhor, que o Senhor sustente e guarde a vida do Teu filho,
E que tudo isso tenha um grande propósito, Pai, porque nada acontece sem um propósito. Que tudo isso possa ter um grande propósito na vida dele e que o Senhor possa abençoá-lo e usá-lo de maneira especial. Senhor, em nome de Jesus oramos e para a glória do Senhor te agradecemos. Amém? Graças a Deus. Irmãos, olha, quero agradecer os irmãos e fazer aquele pedido. Vamos por parte. Você que tem nos ajudado, né, irmãos? Você que tem sido fiel com o seu dízimo, com a sua fé, com as suas contribuições, que você continue nos abençoando, nos ajudando, que as mãos do nosso bom Deus possam estar sobre a sua vida e que você continue sendo esse abençoador da casa do Senhor. Tenho certeza que Deus irá te recompensar. O Mauro tem sempre colocado aí as contas, a conta da igreja na Caixa Econômica Federal, mas você pode também vir à igreja, trazer o seu dízimo, receber uma oração, receber uma unção, e eu tenho certeza que isso será bênção na sua vida. Domingo que vem, irmãos, Mauro, como é que vai ser domingo? Já transmitindo no YouTube. Mas 3. Domingo nós vamos ter, Instagram, Facebook e já vai passar ao vivo no YouTube. Com certeza? Então nós podemos divulgar. Eita glória! Agora eu estou virando youtuber. Youtuber, novembro, dezembro. Essa foi terrível. Só Jesus vai ter misericórdia. Olha, mas tem que rir, né? Se não rir, a gente chora. Então, irmãos, a partir de domingo agora, nós queremos já nas três fontes aí, Instagram, Facebook e o YouTube. O YouTube é o YouTube da igreja. Aí é bom que já divulga a igreja. Então, IEQ, Progresso, JF e vai ser bênção. Irmãos, hoje, quando for mais ou menos não vou fazer. Semana passada, irmãos, a gente fez o nosso bate-papo, teve pouca pergunta. Então eu vou entrar um pouquinho mais tarde hoje, já próximo ao horário da nossa web chat, porque, irmãos, tem alguém que acompanha Matos? Tá bom ou não tá? Irmãos, está bom demais. Se você ainda não viu, você está perdendo. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro concílio que a igreja fez, que foi o concílio de Jerusalém. Vamos falar sobre uma confusão que foi gerada entre os apóstolos, uma discussão. Que isso, pastor? Nós vamos falar sobre isso. E por que aconteceu? E é o que acontece hoje também no nosso meio. Então espero você lá. 10 horas, aí é só no Face no Instagram. Irmãos, o Mário vai me dar um nó aqui, tá? Eu quero lembrar os irmãos que sexta-feira nós temos culto de libertação. Fique ligado. Amanhã tem a nossa live também, 10 horas. O estudo de Atos é todo dia. Amém? Agora, irmãos, nós estamos colocando os nomes das famílias, dos familiares, nas cadeiras. Os irmãos estão trazendo fotos, até tem mais lá em cima para colar. Então, você podia pegar lá para mim? Faz favor para mim, Sam. Chefe, traga aqui, minha chave daí, em cima da minha mesa lá, Sam, tem mais uns pedidos lá. Em cima da mesa, faz favor. Aquela fita crepe branca está por aí? Está aqui? Então, legal. Então, irmãos, olha, quando eu desligar aqui que nós encerrarmos, o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar o clamor pela família. Hoje, vou pedir o pastor Tiago. O pastor Tiago vai estar fazendo esse clamor, orando pelos lares, para as famílias. E cada culto que nós tivermos aqui, nós teremos esse clamor pela família. A gente brincou que a gente não vê muito nome, né? A gente não está vendo tanto papel colado. Mas tem lista aqui com 30, tem lista com 20, tem uma lista ali. Tiago, pastor, conta para mim quantos nomes tem nessa primeira lista enquanto eu falo com os irmãos aqui. Então, irmãos, o pessoal está colocando a família, sim. Muitos, até por isso que às vezes uma família que poderia colocar 5, 6, 7 papel, está colocando tudo numa família só, e parece que tem pouco. Mas não é não. É porque, se for olhar isso aqui, a igreja já está lotada. A família está representada, amém? Domingo temos 2 cultos. À noite tem a live da juventude, né? Juventude Kairos. Quantos nomes? 56. Só numa folha tem 56 nomes. 10% da ocupação da igreja está numa folha. Então, que Deus abençoe vocês. Deixa eu orar. Vamos abençoar a sua vida. Pai,
Muito obrigado, Senhor, pelo prazer, privilégio de trazer a Tua palavra. Que o Senhor, neste momento, abençoe a vida dos Teus filhos que agora nos ouvem, que possam ser ricamente abençoados e alcançados por Tuas promessas. Que o Senhor nos dê uma noite de bênção, de paz. É o que oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? E amém. Me dá um aí, pastor. Me dá um aí. Me dá um aí. Tem um aí que trouxe uma foto, né? Fez até uma foto. Me dá essa foto aí, Semar, por favor. Olha aqui, ó. Olha quantos nomes tem aqui, ó. 1 minuto. Não vai dar tempo, não? Corre, Semar. Corre. A irmã aqui, ó. A irmã Natália tirou uma foto, então escaneou cheirosa da própria família. Olha aí. Olha que bênção. Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco no nosso bate-papo e no nosso culto de arte. Beijo. Deus abençoe a todos. Paz seja convosco. Assim, claro, a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos vós hoje e para todos sempre. Amém e amém. Beijo no coração, paz seja convosco.